da irmã Ilha. Para quem não conhece, a irmã Ilha é uma freira, é uma irmã de caridade, né? Católica. Na verdade, ela é mais madre superiora, né? Mas católica. E temos o pastor Enéas, que é um evangélico, e eu que sou espírita, e a gente faz uma atividade conjunta. E na tentativa de trazer para o movimento espírita essa consciência do diálogo interreligioso, da importância da troca fraterna e amorosa entre nós que estamos seguindo o mesmo mestre, às vezes com diferenças de percepção, de concepção, mas estamos seguindo o mesmo mestre, né? E também estamos unidos no amor, né, Maninha? E como na reunião passada a gente comentou o versículo do Gênesis que falava da luz, né? Faça-se a luz, né? Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. E a gente comentou sobre os aspectos da luz, aspectos espirituais da luz, né? E hoje, como a Ilha veio nos visitar, a gente combinou de falar um pouquinho. Da última vez que ela veio aqui, ela falou de Teresa de Ávila e do castelo interior. Dessa conexão profunda que todos nós temos com Deus e dessa ação que Deus tem dentro de nós. E da importância da gente calar os sentidos exteriores para desenvolver sentidos interiores. O Maninho vai falar um pouquinho disso também hoje, mais um pouco. Mas hoje a gente gostaria de comentar sobre um autor que se chama Abraham Joshua Heschel. O Heschel tem um livro que é um livro... Aliás, ele tem dois, assim, que é muito impressionante, né? Um se chama Deus em Busca do Homem. Foi um livro que mexeu muito com os religiosos, porque sempre se imaginou o homem buscando Deus, né? E o Heschel fala de Deus à procura do homem, um Deus que busca, que está assim, faminto do seu filho, né? Que está buscando o seu filho. E o livro grandioso dele, talvez seja a maior obra, que é essa aqui, Os Profetas, né? Infelizmente só tem em inglês, né? Tem, parece uma tradução em espanhol também, em 3 volumes, mas ela está esgotada, né? Mas a gente trouxe e queria falar um pouquinho sobre isso, né? E, claro, quem sentir vontade de conversar, de comentar alguma coisa, sintam-se à vontade, né? Mas vai funcionar assim mais ou menos como uma entrevista. Conversar com a Ilha, perguntar para ela, para a gente fazer um diálogo mesmo, né? E também para que as pessoas que estão assistindo entendam que diálogo é esse, né? A gente aqui não evita, não é simplesmente um ecumenismo imaturo, né? Formal, né? Formal, né? Educado. Aqui é um diálogo mesmo, né? A gente tem um relacionamento, né? A gente respeita um ao outro, se ama mesmo, né? E aqui dialoga com toda a sinceridade do nosso coração, evidentemente buscando aqueles pontos fortes que nos unem, né? E o Heschel, ele é interessante porque ele vai falar de inspiração divina. O Heschel se propôs a responder uma questão que é séria, né? Que é a questão da revelação, né? Qual o caráter da revelação? E é claro que o Heschel escreve no século XX, então ele está pensando como um homem contemporâneo, né? Como um homem de hoje, um ser humano da nossa era, da nossa época, vai pensar inspiração bíblica, revelação, mas mais do que isso, o Heschel também vai falar de uma inspiração individual, não é? De como Deus atua dentro de nós, não é? E como Ele age dentro de nós, e em que circunstâncias se dá essa ação. Qual é a qualidade, as características dessa ação, né? Isso é muito incrível, porque realmente o Heschel tem uma visão interessante. Antes de eu passar para a Ilha, perguntar para ela umas coisas importantes, né? Vamos só situar o Heschel, né? O Heschel é da Polônia, né? Nasceu na Polônia.
E o Heschel é vinculado a um movimento judaico chamado Hassidismo, que é mais ou menos a caridade no judaísmo, né? Eles são os piedosos, os caridosos, são aqueles que enfatizam o amor, né? A religiosidade vivenciada como o amor ao próximo. E uma religiosidade, uma experiência com Deus que deve ser medida, que deve ser mediada pela nossa relação com o outro. E, sobretudo, o acolhimento ao outro, né? O Heschel é um homem muito especial, né? Apesar de ser um rabino, foi, né? Quando encarnado, né? Agora ele é, mas no mundo espiritual. Quando ele estava atuando, né, o Heschel chegou a marchar ao lado de Martin Luther King. Né? E é interessante isso, né? Como que ele... E a gente vai ver por quê, né? O Heschel acredita que Deus se manifesta pelo homem. Né? Deus age pelo homem. E a gente vai ver um pouco disso. E o conceito principal do Heschel, né, que é o que eu queria perguntar para a Ila, né, para ela falar um pouco sobre isso, é o conceito de patos. Não vamos complicar, não. É uma palavra grega, né, mas a gente está acostumado com ela. A gente fala, por exemplo, antipatia. Eu tenho antipatia disso. Né? Ou tenho simpatia por fulano, por determinada coisa. Então, simpatia, quer dizer, um patos favorável, e a antipatia, um patos desfavorável. Agora que não são patos, né? Vários patos. Patos de patinhos. Não são patinhos, né? É patos como um sentimento, a gente vai ver isso aqui. Então, Ila, o que é essa contribuição do Heschel? O que ele vai entender como o patos divino? O que é? Então, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e dar um olá para os que estão vendo pela internet. Dizer que hoje eu tive um presente especial de Jesus que vai me ajudar a falar sobre esse tema, que eu vivi momentos fortes de amizade durante o dia inteiro, na casa de Chico Xavier, Pedro Leopoldo, na companhia de pessoas que eu quero muito bem, que me sinto também amada por essas pessoas, que é o Geraldinho Lemos, o Marcelo, o Carlos, a Beth, o Zé, a Lenita e os outros que estavam lá que conheci, como vocês dizem, nesta vida. Para falar a linguagem de vocês, e conheci hoje, né? Que também simpatizei com eles. Simpatizei. Então, e eu fico muito feliz que esse momento que durou o dia inteiro foi prolongado, porque eles permaneceram, né, comigo, estão ainda me acompanhando. E esses amigos de Campo Grande, de Niterói, vieram para o evento. Isso também é muito gratificante, porque a gente sabe que essa amizade tem crescido muito, não é? Essa amizade que eram apenas 3 amigos de religiões diferentes, e hoje se expandiu, se tornou uma amizade mesmo entre igrejas, não é? Com o movimento espírita. E então, o que eu gostaria de falar primeiro, não é? Você corta aí quando eu estiver falando mais, por favor. Depender de mim, vou dar corda. Eu gosto muito quando assim, a gente estuda a partir de uma conversa. Quem me conhece bem sabe que eu gosto de perguntas, gosto de ser perguntada. As minhas aulas são sempre repletas de perguntas dos estudantes. E também gosto de fazer perguntas a eles. E então, acho que isso ajuda muito a gente a se prender ao essencial, né? Então, o Heschel era um judeu que, como o Haroldo falou, era um grupo bem específico, que também eu gostaria de deixar claro que era um grupo dos místicos, que vocês diriam
dentro do Espiritismo, médios, e que no movimento católico seriam os carismáticos, no movimento evangélico os pentecostais, né? Quer dizer, são pessoas que recebem mensagens, acreditam que a fonte dessas mensagens é Deus mesmo, através das mediações que sejam possíveis, né? Como se chama no ambiente católico e evangélico de Espírito Santo. Crê-se que o Espírito Santo é o principal veículo dessas mensagens. Bom, então o Heschel é desse movimento que se volta para o serviço ao outro porque se sente, antes de tudo, amado e em comunhão com o divino, com Deus. E por que estão em comunhão com Deus? Porque Deus se comunica com eles, porque existem essas revelações, eles se voltam para o outro. Então, faz parte de um fluxo, na verdade. Eles se sentem atingidos por uma luz, e porque se sentem atingidos por uma luz, eles se voltam para iluminar os outros, né? Então, eles acreditam... Tudo a ver com o tema. Então, eles acreditam que há diversas necessidades no mundo, para aqueles que têm a necessidade material, eles se voltam para ajudá-los materialmente, mas não só, eles nunca ajudam só materialmente. Então, eles procuram também elevar a pessoa a uma dimensão espiritual mais profunda. Então, eles sempre educam, eles sempre falam sobre Deus, né? E eles entendem que esse fluxo de luz, eles são herdeiros dos profetas, né? Então, eles entendem que esse fluxo de luz que chega até eles, que é revelação, porque a palavra revelação significa tirar o véu, tirar o impedimento para ver e comunicar-se, né? Então, eles acreditam que essa iluminação que eles recebem, eles entendem essa comunicação, ou como vocês diriam, essa mediunidade, como uma iluminação. E eles sentem que isso é possível porque o ser humano foi criado como centelha divina. Então, ele é uma fagulha, é uma faísca, e por isso essa luz pode atingi-los e aumentar a luz que o ser humano já recebeu ao ser criado, né? O espírito humano. E que todos os seres humanos são centelhas divinas, mas que alguns têm essa chama já mais profunda, uma chama maior, que pode iluminar mais outros, né? E que seria assim, como no ambiente católico a gente faz na Páscoa, tem uma vela bem grande que chama Círio Pascal, e cada pessoa que vai à missa leva uma pequena vela, e todos acendem, os primeiros acendem no Círio Pascal, e depois eles vão passando a chama para o outro, né? É baseado no prólogo do Evangelho de João, né? Que a luz ilumina o mundo. Então, acreditam que a missão do cristão é passar um pouco da sua luz para a luz do outro. Então, cada uma vela, e vão passando aquela luz e aqueles que estão com a chama quase apagando, eles recebem uma luz maior para permanecerem sempre iluminados e iluminando os outros, né? Iluminando o mundo. E então, isso, o movimento racídico do qual o Heschel pertence, que são herdeiros dos profetas, né? Então, eles acreditam que é porque Deus, como Deus é amor, porque eles acreditam nisso, porque se sentem amados. Então, quando a gente vivencia experiências de amor, a gente não tem dúvida de que é amado, né? Então, o verdadeiro amor, ele é explícito, né? Não há máscara no verdadeiro amor. E aí, quem ama se envolve com o ser amado, um destinatário do amor.
Então, se Deus é amor e nos criou, Ele está profundamente envolvido afetivamente conosco. E Ele, então, se Ele está envolvido num relacionamento conosco, aquilo que nos acontece afeta Deus de alguma forma, né? Então, ser afetado, estar envolvido e ser afetado é que a palavra grega, pathos, né, com língua dental, significa, não é? No latim, deu a palavra paixão. Então, a gente fala a paixão de Cristo. E aí as crianças da catequese dizem assim, e por quem Cristo estava apaixonado? Então, porque a palavra paixão é isso, quer dizer, a pessoa está afetado, se deixou envolver afetivamente e está afetado com o que se passa com o outro, né? Então, Cristo, porque nos ama, Ele está envolvido afetivamente conosco, e a nossa situação de pecado, de imaturidade, de pouco desenvolvimento espiritual, o afeta. Ele se sente preocupado, ele sente que deve fazer algo, quer dizer, a forma como nós agimos, como qualquer pessoa que ama, qualquer ser que ama, está envolvido, é afetado pelo que acontece com o outro, né? Com aquele que é o ser amado. Então, Santo Agostinho falou certa vez, não estou lembrada agora, porque o endereço de onde ele falou. Que ele falou, mas ele falou que, respondendo a essa questão de que disseram que ele falou sobre isso, o pathos de Deus, e foi criticado, né? Então, ele foi criticado porque as pessoas pensam sempre num Deus que é mais uma descrição de Deus feita por Aristóteles, que não está errada, mas também não está completa, né? Não está errada porque Deus é a causa primeira, a inteligência suprema, é o primeiro motor que move tudo, ok. Mas não é só isso, não é? Além disso, ele é alguém que nos ama, e isso Aristóteles não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, né? A essa conclusão. Então, Agostinho disse que pensar num Deus que pode, de certa forma, sofrer, não o sofrimento da criatura, né? Claro. Mas de quem ama, o sofrimento de quem ama. Sofrer por amor é muito mais divino, esse Deus, do que pensar num Deus frio, num Deus indiferente ao que acontece com a criatura. Então, se ele ama, de alguma forma, ele está envolvido, e o que acontece conosco o afeta, né? Ele está afetado por isso. Então, é isso que é a paixão, né? O pathos. O pathos, é isso, né? Então, olha, só para fazer aqui uma diferença. Se uma criança está enferma, ela tem uma dor que é própria da doença. A mãe que a acompanha no hospital tem uma dor que não é da enfermidade, é a dor de quem ama. Esse é o pathos. Nossa, entende? Fantástico. Por exemplo, essa história que o Geraldinho contou do Chico Xavier. As mães que perderam os filhos sentiam um tipo de sofrimento. O Chico, que amava aquelas mães, sentia o pathos, quer dizer, ele não perdeu um filho, mas como ele queria bem, como ele amava aquelas pessoas, ele sentia aquela dor. Não é a mesma, mas não deixa de ser dor, certo? Então, é diferente, a dor de quem ama não é menor do que a dor de quem vivencia uma dor física, uma dor psicológica. É diferente, mas não deixa de ser dor. E se Deus ama infinitamente, a sua dor de amor também é infinita. É interessante, né, Ira? Porque a gente tinha comentado, até trouxemos um texto aqui da Revista Espírita, porque, na verdade, o Reicha também teve que conciliar duas correntes do judaísmo. Uma da transcendência, que Deus é transcendente, né? A gente precisa, como diz o Adin Steinsaltz, né?
Deus começa onde o infinito termina, né? Então, ele está para além de tudo, né? Mas o aspecto da imanência que é esse do amor, né? Ele transcende a criação, mas ele está presente, ou ela está dentro dele, ela está nele, né? E esse aspecto da imanência é uma visão que os gregos não conseguiram perceber, né? É porque eles estavam se achegando a Deus via razão, simplesmente. A razão os levou para pensar Deus, para considerar a existência de Deus, os atributos de Deus. Então, eles não estavam longe da verdade. Sim. Mas eles não tinham aquilo que Heschel chama de insight, que vocês chamam de mediunidade, que é aquele falar, aquela revelação, aquela intuição, aquilo que acontece que levou Heschel a fazer essa tese. O que ele fala que acontece com os profetas, por isso a tese é sobre os profetas. E ele definiu o que acontece com os profetas como um insight, algo que está bem dentro e que ele sabe que deve comunicar, que ele sabe que deve fazer, que tem aquela coisa profunda, né? E que o levou a fazer uma tese de filosofia numa universidade secular sobre os profetas, dizendo que todo ser humano tem isso, todo ser humano tem o insight, tem aquela comunicação. Alguns têm isso enquanto profetas, é mais profundo, ela é mais forte, mas todos têm. Mais cedo ou mais tarde as pessoas sabem dentro de si o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se eu agiu errado, se não agiu errado, que as pessoas chamam de consciência, mas Deus fala através da consciência, não é? Então é na consciência que ele atinge, ele nos atinge, e que eles chamavam de centelha divina que está no espírito humano, não é? Que reflete Deus, e que essa luz deveria se expandir mais e mais, essa chama, ela deveria deixar de ser uma simples centelha e se tornar um incêndio, um coração que arde, como disse lá o Evangelho de Lucas, no final, quando menciona os discípulos de Emaús, que eles não reconheceram Jesus ressuscitado, mas o coração deles ardia. Estava em chamas, não é? Que o levava a perguntar quem é este que está caminhando conosco. Então, ele fez essa tese de filosofia para falar sobre o ser humano e teve a coragem de pegar um tema da tradição judaica, que é a profecia, e falar disso racionalmente, somente à luz da razão. E foi muito bem considerado, né? Então, por isso que ele moveu tantas pessoas. Ele é apreciado pelo protestantismo, pelo catolicismo, porque ele fala do ser humano, o ser humano que está em comunhão com Deus. Essa comunhão é um cordão umbilical. Às vezes esse cordão ele é muito tênue, ele é um fio tão assim, tênue que ele é um triz, quer dizer, ele é como um fio de cabelo. Mas às vezes ele é assim, algo extraordinário, muito profundo, muito seguro, que nos leva realmente a uma comunhão muito profunda com Deus, sabe? Então é por isso que Heschel sempre falava disso. E se a ação de Deus é pathos, a nossa é sympathos, quer dizer, é isso. Que nós reagimos a essa comunicação de Deus, esse amor de Deus, nós reagimos. Então, às vezes, a nossa reação é muito egoística e nós reagimos gastando toda a nossa energia negando que ele existe, mas estamos reagindo, né? Então, isso seria antipatia. Isso seria uma antipatia do ser humano em relação a Deus. O ser humano negasse a
receber o amor, a receber a comunicação, a receber... ela existe, ela não vai deixar de existir. Essa luz vai fluir de Deus para o ser humano e vai atingir o ser humano. E ele vai colocar assim um espelho e não vai deixar atingi-lo, não é? Ele vai dizer assim, ó, volta para lá, como a gente faz com o sol, né? A gente, criança, brinca, né, com a luz do sol e vai bater essa luz de Deus nesse nosso bloqueio, nessa nossa armadura, e ela não vai atingir o âmago do ser. Então isso é antipatia, quer dizer, eu rejeito, né? E gasto as minhas energias com isso. E tem que gastar muita energia, porque essa luz é forte. O amor é intenso, o amor de Deus é mais intenso que a gente vê assim, no ambiente que a gente mora, mães que os filhos estão no tráfico ou estão na dependência química. Elas amam e amam aqueles filhos e só recebem palavras grosseiras, até violência física. Mas eles podem bater, eles podem fazer o que quiser com elas, mas elas não vão deixar de amá-las, né? Eles vão ter que conviver com o fato de que ela os ama. Então, da mesma forma, esse gasto do ateísmo, que é uma reação contrária a essa luz que vem. Então, eu não quero ser atingido por ela. Que João chama de as trevas o rejeitaram, né? Ele deixa bem claro. Deixa claro. Então, são as trevas tão intensas, tão densas, mas a luz, ela vence as trevas sempre, né? Ela vai devagarinho, e nós estivéssemos todos aqui no escuro e alguém riscasse um palito de fósforo, ela já iluminaria alguma coisa, né? Então, e o outro o que diria Teresa, eu deixo me atingir pela luz, mas eu deixo atingir só as moradas superficiais. Alguns apartamentos, né, se a Teresa comparou com um castelo, vamos comparar com um prédio de vários com apartamentos, né? Alguns apartamentos desse prédio permanecem no escuro. Então, é a hipocrisia religiosa. Todo mundo acha que eu sou uma pessoa iluminada, mas a área da minha vida que eu deveria deixar a luz brilhar mais intensamente, isso aí eu não permito. Aí eu deixo aquelas moradas superficiais, porque aí as pessoas veem primeiramente a superfície e elas pensarão que eu sou uma pessoa muito iluminada. Mas aí, na convivência, se elas conviverem um pouco comigo, elas verão as minhas reações e verão que eu não sou uma pessoa iluminada como eu aparento. As áreas principais do meu ser permanecem ainda no escuro. Eu coloco barreiras em algumas áreas. Então, a pessoa é muito religiosa, mas o insight não acontece de fato, porque essa luz está vindo de fora para dentro, né? E aquela área, assim, o âmago do ser humano, que o Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, dizia que é o âmago do ser humano. Quando ele é dado a Deus, quando a gente não deixa Deus agir naquela área que é central na nossa vida, então a gente, na realidade, não é uma pessoa religiosa, mas um idólatra, né? Nós temos ídolos. E o outro é a pessoa que vai se deixando essa luz entrar em todas as dimensões. Em algumas áreas ela é mais forte, em outras áreas ainda precisa ser iluminada mais. Mas está em todas as... E o outro são os nossos santos, né? Os santos de vocês, como Chico Xavier, que aí isso é uma explosão de luz, né? De dentro para fora. Então, é mais ou menos assim. Então, a nossa reação é simpatos. Então, que no latim se chamaria compaixão, né? Nós temos compaixão. E compaixão é sentir com. Então, é a reação que eu tenho ao amor que eu recebo. Então, se eu reajo bem ao amor de Deus para mim, eu amo o outro. Então, eu me entrego pelo outro, eu me dou, eu me envolvo, eu me canso por causa do outro.
Então, ele acontece, a compaixão, a gente sempre pensa que compaixão é ter piedade do outro, ter pena do outro, misericórdia do outro, porque a gente vê que a pessoa que sente compaixão, ela age em favor do outro. Mas, na realidade, a compaixão é a mesma coisa que a simpatia. Simpatia em grego, compaixão em latim, quer dizer, é sentir com... Com Deus. Né? Com Deus. Aí eu sinto com Deus, e o que Deus sente? Amor por todos. Então, o que eu sinto por todos? Amor. Isso não lembra, Maninha, a gente estava olhando a parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 33, e tem um verbo lá que é interessante, porque quando ele vê o homem caído, o texto, alguns traduzem assim, ele compadeceu-se, outros moveu-se de íntima compaixão. O interessante é porque está na voz passiva, né? Então, alguns comentaristas dizem também que é o passivo divino que tem no Evangelho, né? Quando Deus está agindo dentro, e aí usa-se a voz passiva para expressar essa ação, né? Mas é interessante porque a pergunta do doutor da lei era sobre amar a Deus, né? E aí Jesus conta a parábola do samaritano de um homem que compadeceu-se, né? O mais interessante da parábola